O projeto Pioneiros de Videira, Michel, vem aqui ao lado. O Michel nos provocou há um tempo atrás para a gente fazer esse projeto. E o Pioneiros de Videira, na minha vida, ele surge há 25 anos atrás, quando eu era ainda jornalista do meio impresso. E nós fizemos uma grande série, mostrando toda a história, mostrando principalmente aqueles que desbravaram o município. Mas vocês sabem que o papel jornal ele se perde, né? Ele é uma mídia muito frágil, ele é uma mídia que muitas vezes se desgasta. Então a gente tem ainda muito pouco do que se falou lá no final da década de 90, início dos 2000. E agora nós temos a oportunidade de deixar isso registrado numa mídia que é audiovisual. Então nós temos hoje a voz e a imagem e faz com que a gente consiga colocar esse documentário num canal no YouTube. E a gente tem a segurança, né, Michel, que muitas décadas isso ainda vai se perdurar, porque as pessoas vão ter acesso, né, ao meio digital que não se desgasta independente da plataforma. Então esse foi um dos nossos objetivos. A gente até comentou ontem que a gente teve muitos sims, né? A gente bateu na porta de muitas famílias, mas também teve muito não, né? A gente abordou algumas pessoas e disse, olha, nos ajudem, né? Vamos contribuir para que isso aconteça, para o resgate acontecer. E muitas famílias preferiram não colocar, de repente, o seu ponto de vista ou a sua história, enquanto outras tantas nos ajudaram nesse propósito. Então, mesmo nesses desafios de buscar pessoas que se disponham a falar, que se disponham a revelar a sua história, a gente conseguiu ter mais de 7, 8 horas de documentário captado e resumir aqui em 38 minutos para vocês avaliarem a história, desde a Estrada de Ferro até os dias atuais. Né? Vou passar aqui para o Michel um pouquinho. Muito boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por estarem aqui. Esse documentário, é claro que ele é um recorte. São 38 minutos. A gente traz um ponto de vista através das pessoas que a gente entrevistou. São pessoas-chave que tiveram uma grande representatividade em Videira. E a gente traz um resgate, também, além dos entrevistados, a gente traz um resgate histórico através de fotos, através de materiais que foram coletados no museu. E, como o Felipe estava falando, essa mídia que está em papel, que está em fotografia, ela com o tempo se perde, ela com o tempo ela envelhece. E, através do audiovisual, a gente tem a oportunidade de trazer uma nova linguagem para ela, apresentar ela de uma maneira mais clara e passar adiante para outras gerações. Também aproveito para dizer que esse documentário ele foi fomentado através da Lei Paulo Gustavo e a verba veio através do Fundo Setorial do Audiovisual, que ficou representado reprimido na pandemia e logo após foi disseminado para os municípios. Então, os municípios puderam abrir editais para poder estar trabalhando o audiovisual. E a gente está aqui através dessa oportunidade. É importante também, Michel, registrar que esse é um documento inédito, né? Nós buscamos em todo o registro histórico de Videira, nunca se fez um vídeo retratando pioneiros e a história. O que se fez foram tentativas de segmentos, de falar sobre os italianos, de falar sobre os alemães, mas nunca se resgatou de uma maneira tão aprofundada nesse formato. Então nós estamos hoje presenciando algo inédito e que nós nos orgulhamos junto com vocês aqui de estar nesse mesmo momento vendo esse mesmo material. Tá ok? Vamos assistir então? Vamos lá. Bom filme a todos. Bom, pessoal, vocês viram que todo o desenrolar da história ela se passa por décadas, né? Nós fizemos uma metodologia de falar sobre a história, desde a Estrada de Ferro, lá em 1910, passando por todo o período de colonização europeia, também a presença da questão da vitivinicultura, que é algo que foi o alicerce da nossa economia durante muito tempo, e depois uma mudança muito forte da economia local, quando sai da atividade da uva e do vinho, passando para o agronegócio através dos suínos, né, das aves, e a chegada da Perdigão, que é realmente um marco histórico. Entre todo essa timeline, né, todo esse período, né, nós temos dois marcos muito fortes. A festa de 42, que é a festa da uva que pavimentou a emancipação de Videira,
e talvez tenha sido a maior união que Videira teve em prol do mesmo objetivo em toda a sua história, né? Até porque nós tínhamos duas etnias que, em que pese, se viviam harmoniosamente, mas nós estamos falando de alemão e italiano, né? E todos nós sabemos aqui como é que é. Então, até porque eu tenho dois em casa, eu sei como é que é. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né, com uma lupa e entender que eles fizeram um esforço redobrado, né? E nós estamos falando do momento em que não se tinha acesso a quase nada, né? E eles realmente foram, como diz a professora Maria Luísa, heróis, né? Foram heróis do seu tempo. E também, Michel, eu quero colocar que quando a gente percebe ao longo da história, as pessoas estavam imbuídas até os dias atuais do mesmo propósito, que é o propósito de ser disruptivo, que era de fazer a cidade avançar. Me parece que todo mundo tinha um norte e sabia que Videira seria pujante, que seria grande, né? Que seria um polo regional. E de duas cidades, de dois territórios pertencentes a Campos Novos e Caçador, se colocou uma ponte e se fez uma cidade. Então, a gente trouxe nesse documentário algo que retratasse isso, essa força dos pioneiros, e colocasse algo vivo no sentido de representar esse sentimento. E os que chegaram, os imigrantes, tanto italianos quanto alemães, o propósito deles era o mesmo. E eles estavam aqui para encarar a derrubada de 15 quilômetros de cada lado da estrada de ferro. E isso não tinha máquina, isso era na base do machado, isso era um trabalho braçal hercúleo, onde a moeda de troca com os países que faziam essa negociação dos imigrantes era a madeira. Então, a gente enxerga com outros olhos, né? E dá valor que tudo que a gente tem aqui hoje não veio do nada, né? Veio com muito, muito, muito esforço. E eles não tinham plano B, porque o país de onde eles vieram ou estava num entre guerras ou estava numa miséria. E mesmo os que vieram de cadeia ou de uma situação que eles vieram para mudar de vida, eles vieram para tentar um mundo novo. Então isso faz a gente pensar, sair dessa normose que a gente vive hoje, né? Que hoje é tão simples, a mensagem no celular chega em um segundo. Isso precisou uma era para acontecer. Tem alguns detalhes interessantes, por exemplo, a história do Museu do Vinho, né? Como casa canônica, ela ficou à venda por muito tempo. As pessoas não tinham interesse no Museu do Vinho em comprar. Era um prédio já antigo, era um prédio em desuso, os padres já tinham um outro viés na época, precisavam de estruturas maiores, e tem algumas imagens com a placa de vende-se, várias imagens com várias placas de vende-se, porque se mudava, porque ninguém tinha interesse no prédio. Até que lá em 83, né, a Rose sabe bem, a prefeitura, na gestão do Gabriel, né, Rose? O Gabriel fez a aquisição. O Enéas acho que teve participação, né? Leva o microfone lá, Michel. Deixa a Rose contar essa história que eu acho interessante. O Enéas, meu irmão, ele se formou em arquitetura. Quando ele era estudante ainda, a moto dele vivia ali na frente daquela casa, ele namorando aquela casa. Sim. E daí surgiu os padres querer vender, né? Uhum. E ele convenceu o Gabriel de comprar. Daí eles disseram negociata ali, parece que deram um terreno aqui, daí compraram a casa e foi tombada como patrimônio estadual, né? Sim, patrimônio. E daí foi toda restaurada. E hoje está aí um cartão postal, né? Hoje é o símbolo da cidade, né? É. Tem uma outra questão interessante também, que quando a gente olha, principalmente o agricultor da época, se vocês olharem as fotos, todo mundo de terno e gravata. Terno, borboleta, ou a borboleta, as mulheres muito bem vestidas. Então eles saíam para as ruas ou saíam lá das suas propriedades, quando vinham para a cidade, vinham muito bem vestidos, né? E trazendo muito dos traços culturais europeus, né? Porque de fato é as roupas que eles trouxeram, a maioria deles, né, naqueles baús que hoje se a gente acha um, a gente disputa ele, né, para levar para casa.
Então, às vezes se tem aquele olhar do imigrante que é o cara canchado, ou o cara só com, né, com o serrote lá para quebrar a árvore. Mas, na verdade, eles tinham já um estilo europeu muito forte. E os traços, isso vieram depois. Até hoje, né, na culinária, na nossa arquitetura. Algumas imagens aqui que a gente viu, quando a gente olha, o prisma de Perdizes e Vitórias é uma vila europeia, né, muito, muito claro. E muito disso, né, o tempo acabou apagando, infelizmente. E os poucos traços que a gente tem hoje, a gente precisa ter esse olhar de preservação, né? Desde os ferroviários. A própria ponte Luiz Kellerman, acho que foi o maior assassinato histórico terem derrubado aquela ponte, né? Hoje ela seria talvez... tinha enchente no meio, né? Mas ela era em vão livre, era uma arquitetura absurda, né? Mas vamos lá, nós gostaríamos da participação de vocês. Se alguém quiser fazer uma contribuição, Clario, tu que conhece bem a história, fala um pouco para nós aí. Eu estudei e escrevemos a história da família Zago, porque quando você conta a história de uma família italiana, você conta a história de todas, né? Então, as histórias se assemelham, a maioria, né, teve a mesma origem. Os italianos, acho que em 95% que veio do Rio Grande do Sul para cá, né? Porque quando eles chegaram no Rio Grande do Sul, eles tinham uma propriedade, que era um lote, né? E as famílias eram muito grandes, então lá não tinha mais espaço para expandir. E chegou lá no Rio Grande do Sul a propaganda da venda das terras aqui, né? Então, por exemplo, o meu bisavô, ele veio para Videira ele tinha uma colônia de terra lá, mas ele veio para cá com 16 filhos. E 13 eram homens, e todos eles já com casada, todos não, os primeiros casados, já com filhos, então ele precisava alocar. Então ele vendeu lá e comprou aqui primeiro 7 colônias e depois ele comprou mais em volta. E aí é que ele instalou todos os filhos e toda a família em volta, porque assim formou a Rondinha como uma família que veio e ele quis manter todo mundo perto, porque o italiano era bem nesse sentido de manter a família perto. Então, começou desse jeito. Então, foi uma família grande, bastante masculina e famílias numerosas, né? Porque a mão de obra era necessária. Então, todos eles tinham seus parreirais. Então, da família Zago surgiram 6 indústrias. Hoje tem 4, mas já existiram 6 indústrias e todas as famílias produziam vinho em casa, vinho artesanal, que também comercializavam o excedente, né? Então, a história é bem interessante nesse sentido de que a chegada deles em 1900, as compras das terras em 1922, a vinda dos primeiros para morar em definitivo foi em 24. Esse ano completamos 100 anos, né? Então, e nós temos todo o registro histórico, a gente coletou todas as informações, estamos no segundo livro. Então, é interessante quando se registra o que não está escrito não existe, né? Então, o importante que a gente tem que aplaudir esse tipo de ação, de trabalho esse que vocês fazem, é o registro realmente, porque assim é que a gente divulga e conta a história e que ela não vai morrer, né? Então, é interessante muito, eu gosto muito disso. Estou trabalhando também na pesquisa dos imigrantes alemães, dos pioneiros alemães de Videira, junto ao Museu do Vinho, né? A gente tem a associação, então, junto com a Maria Luísa e a Denise, nós estamos fazendo esse tipo de pesquisa e que, assim, a cada dia, a cada história, a cada entrevista, você fica surpreso assim, é fantástico. Então, eu parabenizo vocês também pelo trabalho e que venham outros. Bacana. O trabalho que vocês fazem é muito bonito, viu, Karin? E tem um detalhe interessante que... Vocês ouviram quantas famílias já dos alemães? 40. 40 famílias, né? E dos italianos foram... A Maria me falou que tinha passado de 80 a 100. São muitas. É um livro de 400 e poucas páginas. Então é um trabalho também bem aprofundado, né? Com certeza, e é necessário. Claro, sem dúvida.
E acredito que seja necessário se continuar. Então, se fez dos pioneiros italianos, faz os pioneiros alemães. E façamos dos outros pioneiros também, né? Sem Então, temos que registrar, né? É. Você sabe que nós temos esse objetivo, né, Michel? Agora de olhar um pouco mais a história dos italianos e depois olhar dos alemães, do caboclo também, né? A gente parece que tem muita intervenção dos poloneses também nesse processo, né? Muito polonês. Uma coisa que eu gostaria de registrar também é que a comunidade da Rondinha, graças ao trabalho de Maria de Lourdes, e que ela foi uma visionária, uma incentivadora da questão de se contar a história e guardar as memórias. É um museu que nós temos na Rondinha, que muitas pessoas não conhecem, não sabem, mas nós temos o único de Videira nesse sentido, assim, de se guardar. Lá nós temos peças, nós temos a memória de todas as famílias que moram lá, guardado num só espaço, que se não fosse esse espaço, hoje estaria tudo perdido, né? Tudo diluído ou acabaria. Então, assim, é interessante o trabalho essas memórias são muito, muito importantes, sim. Ótimo. Obrigado, viu, Clarinha? Um pouco do desenvolvimento e o crescimento da nossa querida Videira, né? Eu tenho uma historinha curta para contar. Eu cheguei em Videira em 1960 e nós morávamos na Rua 15, para cima, que é Marechal Floriano, né? E atrás de onde estava a Autoelite, né? E logo em seguida a fábrica de cama ali, né? Que existia ali. Então, para citar isso, porque o calçamento era só da loja Locatelli, o Hotel Locatelli hoje ali, né? Até onde é o INSS. Hoje tinha calçamento e o resto era estrada de chão, era chão batido. Aí eu saía de lá para ir namorar com essa mesma daqui, né? Assim esperamos, né, seu Dino? Eles moravam aonde é a loja Colombo hoje. Eles tinham ali um restaurante e tal, né? E morava ali. E naquele tempo a gente usava galocha. Não sei se pouca gente conhece, esses jovens não conhecem a galocha. Né? A gente era de borracha, colocava por cima do sapato, né? Dia de chuva, barro, né? Aí chegava na casa da namorada, tirava aquela galocha, ficava com o sapatinho lustrinho, bonitinho e tal, né? Estava novo, né? Então, só para citar assim o desenvolvimento que aconteceu, né? Então, foi citado agora a ponte também, que foi uma pena, né? Ter sumido, demolido, enfim, né? E era muito bacana isso que a gente viu aqui, deu saudades do trem, né? Que a gente viajava muito para Joaçaba, para Capinzal, eu fiz muitas viagens de trem. Era muito gostoso mesmo, sabe? E mesmo aqui em Videira, para ver né, o desenvolvimento, aqueles trens de carga, o misto, aí tinha o de passageiro, que era o direto, que diziam, né? E era uma época boa de se viver assim, não que hoje não seja, né? Hoje tem uma tecnologia tudo diferente, mas na época eu fui garçom por 6 a 7 meses no Bar Brasil, na cabeceira da ponte ali, sabe? Então era divertido, o pessoal ficava jogando sinuca, tomando a sua bebidinha ali, na época era o samba que tomava, era Coca-Cola com cachaça, aquela coisa toda, né? E depois eles tinham um bar também em frente ao Cine Guarani, aí nós éramos concorrentes ali, né? Então, apenas historinhas assim para relatar, né, de quanto assim Videira cresceu, a gente vê hoje. Deve ter dado umas saudades na Ivanir também, quando ela viu ali, passou rapidamente, onde era a Perdigão, o escritório, aquele lojão que tinha ali, dos Brandalize, e na frente era o atacado, onde está o INSS hoje era o atacado. E a Ivanir trabalhou no atacado junto com o seu Valdemar Benegoto. E
Era caixa. Dona Ivanir, conta um pouco como é que era essa época aí. Foram tempos maravilhosos, porque a gente tinha o primeiro restaurante de videira construído para ser restaurante, casa própria, foi o Acapulco, que situado hoje onde está a atual loja Colombo. Então foram dos meus pais ali, onde a gente fazia casamentos, batizados, jantares do Rotary, do Elo Clube. Na época não tinha o Lions ainda, então tinha mais o Rotary Clube, né? Casamentos, batizados, festas de 15 anos, era o ponto alto da cidade. Então eu trabalhava bem pertinho no Atacado Perdigão e na hora de servir o almoço, até 1h pouco, a gente corria para casa para ajudar a família, né? Então, nessa época, a gente batalhava muito, desde muito cedo, o que hoje não acontece, né? Tudo é proibido hoje, né? Essa juventude não tem experiência porque não pode trabalhar, porque a gente arregaçava as mangas desde pequenos e íamos à luta. Então, foram tempos, assim, maravilhosos. Hoje sinto muitas saudades. Inclusive, um dia eu desci e me deu uma saudade muito grande de ver como é que eram as garagens ali onde hoje está a loja Colombo. E entrei, a porta da garagem estava aberta e eu entrei. O que aconteceu? Chorei lá dentro, vi as rochas, vi nascente de água, que na época não tinha, porque o restaurante era mais alto, né? E quando eu vi, eu estava presa lá embaixo. E aí? Fechou o portão. Fechou o portão. E aí para sair? Gritei muito, pedi muito socorro. Ninguém me ouvia. Até que, enfim, o filho do Tranquilo Costenaro escutou. Eu acho que ele era síndico, ele morava ali, e desceu. Então, são lembranças assim que, puxa, tudo isso que a gente viveu aí, admirei muito o trabalho e quero parabenizar vocês por essa obra que vai ficar para a história dos nossos netos, dessa geração que está aí, que nem imagina o que os nossos pioneiros passaram. E desde a construção da igreja matriz na época, né? Que o meu pai foi um dos, como eles diziam, os fabriqueiros da igreja. Então, tinha comissão e essa igreja hoje é um cartão de visita. Pensaram lá atrás, pensaram no progresso, porque fazer uma obra dessa estrutura, como está aí nossa igreja matriz, é pensar, né, que traziam as pedras de carroça, que vinha areia e cimento do Rio Grande do Sul, pelo trem já, né? Na época, acho que já tinha trem. Então, são obras assim que hoje a gente olha, né? E valoriza e pensa nesse povo que sofreu, que batalhou para chegar até aqui. Nossos pais trabalharam muito, lutaram muito, né? Para a gente ser o que é hoje. Não tínhamos dinheiro, mas deixaram uma herança que é fundamental para a vida, saber conduzir a vida e passar isso para os filhos, para os netos, né? O respeito. E a força do trabalho, né? Como o trabalho dignifica, de fato, né? E estamos aí, quase 60 anos de casamento. Se eu tivesse que casar novamente, seria com ele. Olha só. Só uma dúvida, a festa foi no Acapulco ou não? Não. Bate. Na época, até nosso casamento foi meio tragédia. Agora vai ter que resumir. Mas foi então. mesmo. Na época, o meu cunhado, talvez muitos daqui se lembrem, o Manuel Passos, que trabalhou na delegacia de escrivão de polícia. Então, nós íamos casar dia 10 de fevereiro de 1965. Uns dias antes, a minha irmã mais velha, hoje já falecida, que era a esposa do Passos,
achávamos que ela tinha comido melancia, que na época diziam que melancia com vinho brigava, né? Fazia bem. E ela teve dores, assim, aí foram para o hospital. O que deu? Pancreatite aguda, que na época de 1000 se salvava um. E ela foi esse um que se salvou. Então, foi estudos de faculdade, tudo o caso dela, porque era inédito, né? E nosso casamento aí, como ela foi para o hospital de manhã, e à tarde, por ironia, a outra irmã foi hospitalizada com apendicite aguda. Então, uma de manhã, uma Que de dia, tarde. hein? E a minha mãe lá conduzindo e assim, dando apoio e companhia para as duas, né? E nós, eu e o Dilvio e os vizinhos, fizemos a festa, que não foi mais festa, porque daí ele e um irmão nosso foi de casa em casa, a cidade era pequena, né? Tínhamos muitos convidados para o casamento, dizer que o casamento seria realizado, mas que a festa seria cancelada por motivo, mas a maioria do pessoal já sabia, né, do caso. Então, o nosso casamento começou dessa maneira, muito triste, muito choro, tanto que nossos filhos um dia nos perguntaram: mãe, você casou mesmo na igreja? Assim, teve casamento? E as fotos? A gente nunca tinha o registro das fotos, né? Porque Sim. na época não era como hoje, mas nós tínhamos o registro. Só que as fotos eram muito tristes, né? Todo mundo chorando, todo mundo, porque o caso da mais velha era muito grave, praticamente morte, né? O doutor Mosa não deu muita esperança, então o casamento foi dessa maneira, muito triste. Mas coroado de êxito, porque estamos aqui há 60 anos. 6 décadas, né? 60 anos. Lá se vão 6 décadas, né? É uma vida, né? Mas boa. Obrigado. Só gratidão. Já. Além de trabalhar Pessoal, mais alguém? nas suas atividades da agricultura, as pessoas dedicavam um tempo para construir a igreja, construir os salões, né? Sim. Então, o que se vê pouco hoje, quando eu sou presidente da Capela da Rondinha, mas o que se vê pouco hoje é a disponibilidade de pessoas para cuidar daquilo que eles fizeram. Por exemplo, tem o salão, tem festas tradicionais, tudo. Tem as igrejas que foram construídas, eles deixavam o trabalho para ir lá trabalhar, para construir. E hoje, o que a gente mal consegue cuidar? Então, assim, o trabalho gratuito, voluntário, e que se vê pouco hoje. Então, esse é o registro. Então, se cada as contribuições fossem de trabalho ou de atenção a preservar as coisas que os nossos antepassados deixaram, isso é porque, assim, vamos ter muitas coisas abandonadas se continuar desse jeito. Existe um desinteresse, né, meio coletivo dessas gerações um pouco mais novas, né? Exatamente. Nós vamos tentar, né, Michel, colocar nas escolas esse documentário para tentar também mostrar um pouco disso, ou pelo menos ser um caminho de abertura, né? Em parceria com as direções, com os professores, para levar um pouco disso também. Mas ok, vamos encerrar então. Agradecer a todos vocês novamente pela participação. Esse material está divulgado no canal Seu Tom, que é um canal em que tem vários documentários, que o Michel também produz. E, né, compartilhem, contem sobre esse material, que a gente precisa ter um alcance bem interessante. Isso, para os filhos. E obriga eles a assistir, do lado. Vai assistir. Ótimo. Eu também, o Lof e a Sandra aqui trouxeram as meninas também, no exemplo disso que nós estamos falando, né? De trazer essa geração para entender. Obrigado a todos vocês, uma boa noite.